Boa tarde, prezados. Meu nome é Adriel Rodrigues, sou aluno do programa de pós-graduação interdisciplinar em energia e sustentabilidade. O meu projeto é o Power Hack de testes e simulações, com a orientação do professor Jorge Javier e com a orientação do professor Oswaldo Ideu. Foram convidados para essa banca os professores Ítalo Roger, Leandro Ramos e Rafael Leite. A apresentação desse trabalho será da seguinte forma: introdução, desenvolvimento da bancada proposta, análise preliminares dos resultados, cronograma, conclusões preliminares, apêndice, anexo e agradecimentos. O objetivo desse trabalho é desenvolver e validar uma bancada de teste que permite seus usuários testar, configurar e comissionar IEDs. A contribuição é que essa bancada pode ser utilizada em capacitação de profissionais ou mesmo em inserção no meio acadêmico e utilizada em comissionamento, em fábrica ou no local da instalação, e sendo uma ferramenta com baixo custo de implantação. A justificativa se deu devido à ausência de uma interface, uma bancada com interface didática, sendo fácil de sua utilização, de livre acesso e também uma ferramenta que pode ser utilizada por profissionais que atuam na área de manutenção de proteção de sistemas elétricos de potência. Desenvolvimento da bancada. Este fluxograma ilustra os principais passos para o desenvolvimento e concepção da bancada de teste, onde foi dividido em 6 etapas para o desenvolvimento desse trabalho. Desenvolvimento do projeto funcional e layout da bancada. Esta figura ilustra o diagrama unifilar da bancada, onde esse diagrama foi definido tendo como referência a subestação de Furnas localizada na cidade de Foz do Iguaçu, onde a configuração ou arranjo dessa subestação é de disjuntor e meio, permitindo testar proteção de linha de transmissão, proteção de autotransformador ou proteção de barras de subestação. Essa tabela ilustra as funcionalidades que foram contempladas na bancada. Aqui foi feita uma comparação com 2 fabricantes, 2 simuladores que existem no mercado, o RTDS e a OPAL, onde esses simuladores são ferramentas ou simuladores que testam o desempenho de hardware ou algoritmo de IEDs, ou mesmo a modelagem matemática para a definição dos cálculos de curto-circuito para definir os ajustes ou lógicas que serão inseridas nos IEDs. O PowerTS é uma ferramenta que pode ser utilizado em manutenção de proteção de sistemas elétricos, permitindo teste em fábrica, em funções de proteção, lógica de relés, reprodução de falha no sistema, sendo uma interface amigável, pode ser utilizado em treinamento de profissionais, com custo acessível, utilização em manutenção preventiva e corretivas de IED e de fácil utilização. Teste de comissionamento em fábrica. Quando se tem uma modernização ou troca de um sistema de proteção e controle, os profissionais de uma empresa de usina ou de uma subestação se deslocam até a fábrica para realizar o teste de aceitação de fábrica, onde será testado o IED com a sua tecnologia embarcada, devido, aliás, à sua tecnologia embarcada. Esses testes têm que ser de uma forma real a operação do sistema. Se for uma subestação de uma linha de transmissão, você tem que testar simulando a operação de uma linha de transmissão. Onde o que? A bancada de teste, ela simula os sinais dos equipamentos elétricos. A gente citou como exemplo aqui de uma linha de transmissão, dos disjuntores, seccionadoras ou até mesmo sinais de teleproteção. Esses sinais são enviados para as entradas digitais dos IEDs para que suas lógicas sejam processadas corretamente. A caixa de teste simula os sinais analógicos de tensão e corrente, para que se possa testar tanto as funções quanto as lógicas, com os sinais
simulado pela caixa de teste e pela bancada. Não só testar o ED, mas também todo o circuito de proteção e controle que foi desenvolvido na modernização ou no painel de proteção. Funções de proteção, onde aqui se testa uma função de proteção, podemos citar como exemplo uma função 21, proteção de distância de linha de transmissão, onde se testa, aqui como temos uma tecnologia embarcada no ED, você tem as lógicas assim, que são inseridas no ED. Então, dependendo assim, se tem lá um religamento automático de uma linha de transmissão, você precisa testar a função 21 e testar e ver essa lógica atuar corretamente. Para isso, você precisa simular os sinais dos equipamentos elétricos de uma linha, tanto disjuntores e seccionadoras, simulando essa linha em operação, depois ela em abertura devido à falha, o IED abrindo a linha, e depois o próprio IED mandando fechar a linha, e a bancada enviando de volta esses sinais para o IED, onde a bancada simula todos esses sinais dos equipamentos, da linha em operação, a linha aberta, depois a linha normalizada, após o processamento da lógica de religamento automático. Lógicas de proteção, aqui a gente pode citar como exemplo uma lógica de fechamento sob falta de uma linha de transmissão, onde com a caixa de teste você simula a falha, e a bancada simula a linha, fechada com a falta. Simula os sinais das seccionadoras, disjuntores, enviando esses sinais ao IED. E simula o fechamento do disjuntor da linha, enviando esse sinal para o IED. O IED detecta esse sinal, com a falha sendo injetada pela caixa de teste, é possível testar essa lógica. Reprodução de falha, a gente pode citar como exemplo uma falha numa barra ou linha de transmissão, onde você vai reproduzir essa falha, pegando os sinais em formato com trade das redes de oscilografias, né? E se injeta com a caixa de teste e a bancada vai simular o teu sistema, uma linha ou uma barra da subestação, para testar o comportamento do ED perante essa falha que ocorreu no sistema. Depois de definido o projeto funcional, o layout da bancada, foi feito o levantamento e aquisição dos componentes da bancada. Esses componentes têm responsabilidade do funcionamento correto dos vamos dizer assim, né, dos sinais dos equipamentos que vão ser simulados pela bancada de teste. Então, foi feito todo o levantamento em cima do layout e do projeto funcional que foi definido e das suas funcionalidades também. Foi feita a aquisição desses componentes, tivemos uma modernização, várias modernizações na subestação de Furnas, aqui em Foz do Iguaçu, onde foram reaproveitados esses componentes, né? Relés auxiliares, biestáveis, bloqueios, os relé auxiliar 94, foi feita a aquisição deles e foram montados também na bancada. Também foi feito um levantamento do custo, né? E com esse levantamento, com custo atual, com preço hoje de mercado, tanto foi feito uma pesquisa de preço, né, nos fornecedores e chegamos a um valor de R$32 mil o custo dessa bancada. A concepção do painel foi feita dentro de um painel modular, atendendo às aplicações dos componentes e permitindo a expansão do layout quando necessário. Se precisar mais um vão de barras, ou vão de linha, ou vão de transformador, o painel ele permite essa expansão. Onde aqui também o painel foi adaptado, né, para montar todos os componentes da bancada. Temos os relés estáticos que simulam sinais de equipamentos elétricos, né, juntores e seccionadoras, relé de bloqueio que simula, eles dão abertura nos disjuntores, né, efetuam numa falha e bloqueio o fechamento. Isso aqui é o relé 94 que efetua a abertura nos disjuntores. E aqui são as lâmpadas de sinalização, as chaves de comando, né, para comandar os disjuntores e seccionadores, e aqui indica o estado do equipamento, aberto e fechado. Aqui o painel em fase de preparação, né, onde foi aproveitado um painel, adaptado ele, depois que feito o projeto funcional, layout da bancada e levantamento dos componentes, aquisição, foi feito um layout da disposição desses componentes da bancada, onde aqui
está todo ele já montado num painel. Aqui a gente tem a disposição dos componentes na bancada e como ficou a bancada após ela montada. Também foi feito projeto elétrico funcional, circuitos de comandos de fechamento dos disjuntores, respeitando os intertravamentos com os relés de bloqueio e a lâmpada de sinalização indicando o disjuntor fechado. Aqui também o comando de abertura, feito um projeto elétrico funcional, a chave de comando de abertura, né, em paralelo com os relés 86 e 94, e também aqui indicando o disjuntor aberto. Aqui também um projeto funcional do comando de fechamento das seccionadoras, né, onde aqui para manobrar uma chave seccionadora tem que respeitar o intertravamento elétrico, só consegue manobrar uma seccionadora com o disjuntor aberto. Então foi feito todos esses intertravamentos e aqui as lâmpadas de sinalização indicando uma seccionadora fechada. O mesmo procedimento para o comando de abertura. Depois de montada a bancada, foi feito o comissionamento, né, onde a gente ligou a fonte de alimentação em corrente contínua, com tensão de 125 VCC, alimentamos a bancada para fazer os testes de comissionamento, se todo o circuito estava montado corretamente. E aqui, esse diagrama para exemplificar como foi feito os testes. Foi feito manobra nos disjuntores, nas seccionadoras, onde a gente pôde comprovar todos os circuitos de intertravamento e até mesmo simulando, vendo a abertura pelos relés 86 e 94. E aqui também foi feito uma simulação, né, com os relés auxiliares que simulam sinais de teleproteção, tanto recepção e transmissão, e a gente viu esses relés, eles mandando sinais para os 94 e os 94 efetuando a abertura nos disjuntores, comprovando o funcionamento dos circuitos de teleproteção. Aqui a bancada pronta, aqui uma arquitetura do teste, onde se pode utilizar ela para realizar testes em EDs. Aqui nós temos a caixa de teste, a bancada e o ED. A bancada é uma interface entre a caixa e o ED. A caixa gera os sinais analógicos, tem um bloco de teste montado aqui dentro, onde os sinais chegam nesse bloco de teste, os sinais analógicos, e desse bloco de teste são enviados para o IED. A bancada envia os sinais digitais para o IED, simulando sinais de equipamentos elétricos ou mesmo de teleproteção. O IED também envia os sinais digitais para a bancada, efetuando abertura em disjuntores ou até mesmo mandando informações para a bancada, para fazer todos os testes nos circuitos. Da bancada é enviado também sinal digital para a caixa, quando você faz o levantamento de curva, né, para você pegar os pontos de parada para fazer um levantamento de curva de uma proteção, quando se testa ajustes ou funções de proteção. Aqui, unifilar para testar uma proteção de linha de transmissão, considerando o disjuntor de meio, com 2 disjuntores e as suas respectivas seccionadoras. Diagrama unifilar para testar uma proteção de autotransformador, lado de alto e lado de baixo do transformador, com os respectivos equipamentos de manobras, né, disjuntores e seccionadoras. E aqui o diagrama unifilar para testar uma proteção de barras. Aqui foi contemplado 2 vãos, que é o mínimo já para testar uma função diferencial de barras de subestação. Aqui entramos na parte dos testes e análise de resultados. Para esses testes, né, primeiramente foi feita a alimentação da bancada e depois a alimentação do relé que foi testado. E aqui foi realizado testes no relé P443 da Areva, proteção de linha de transmissão do circuito de 765 de Furnas, né, que compreende o trecho entre a cidade de Foz do Iguaçu e Ivaiporã. Então, primeiramente, foi feita essa alimentação e feito enviando os ajustes e as lógicas que foram testados no IED. Depois foi preparada a caixa de teste, os softwares, onde são manipulados os valores analógicos, tensão e corrente. Aqui nós temos os sinais de tensão, os ângulos, com seus respectivos defasamento elétrico. Então, são 3 fases de tensão, 3 fases de corrente
e eles são defasados em 120 graus eletricamente, e aqui a gente coloca a frequência do sistema 60 Hz. Então, esse aqui foi a preparação para o teste de religamento automático, onde a gente fez em 5 estágios. Um estágio de pré-falta, sem carga na linha, pré-falta com carga na linha, depois um estágio de falta, a parte do sincronismo, né? E aqui a parte de normalização. Então, aqui são inseridos os sinais de tensão e corrente, que são sinais em níveis secundários, né, de TP e TC de uma subestação. Então, no nosso caso aqui, os sinais de tensão são 66,4 volts, né, fase neutros, né, respectivos do secundário, representando os respectivos sinais secundários dos TPs, e os sinais de corrente vai de 1 a 5 amperes, ou dependendo o curto-circuito que é simulado para testar um IED. Aqui foi feito as conexões de testes da fiação para os circuitos de corrente e tensão. O bloco de teste que foi montado na bancada, que a bancada serve de interface, né, entre o relé, entre a caixa e o relé. Então, a fiação elétrica, respeitando o sentido de rotação e o defasamento elétrico. No caso de furnas, tanto o corrente, tensão, o sentido de rotação é CBA, no sentido anti-horário. Então, a fase C, ela é a referência, sempre vai estar, é a primeira que vai estar passando pelo eixo zero. Então, por isso, por causa do sentido de rotação de furnas. Então, a fiação tem que ser montada conforme o sentido de rotação do sistema de furnas. Os testes e análise de resultados. Análise 1. Teste de religamento automático da linha de transmissão. Aliás, melhorando, foi feito 3 testes. Teste 1. Lógica de religamento automático da linha de transmissão. A bancada simula uma linha em operação. Análise 2. Lógica de monocanal, quando perde um canal de teleproteção. A bancada simula os sinais dos canais de teleproteção. Ela simula a falha do canal e simula os outros canais em operação. Fechamento sobre falta. Aqui a bancada ela vai simular o fechamento de uma linha em falta. Então foi feito o primeiro teste, foi validado. Os 2 últimos estão em fase de validação ainda. Análise 1. Teste de religamento automático de linha de transmissão. Aqui é um diagrama unifilar de um religamento automático, onde a gente vai testar a função 21, a função 21, que é a função de distância, função 25, que é sincronismo, e a função 79. Todas essas funções estão dentro do IED, que é a proteção de linha de transmissão, é um relé da Areva P443. Então, aqui a gente vai simular uma falha em zona 1, para achar a impedância de falta da linha. Esses sinais são injetados pela caixa de teste, com sinais de tensão e corrente. O relé ele vai detectar essa falta, fazer essa medição para achar essa impedância. E a bancada ela vai simular os sinais digitais, simulando que a linha em operação, depois a linha sendo o IED efetuando a abertura no disjuntor da linha, e depois o processo de religamento automático. Aqui a gente vai comprovar que a bancada simula todos os sinais para testar a lógica de religamento automático da linha de transmissão. Essa figura ilustra a lógica de religamento automático que está montada dentro do IED. Então aqui é selecionado um disjuntor para religamento, são 2 disjuntores para a linha, um disjuntor só é apenas selecionado por religamento, que você pode operar a linha só com um disjuntor. O outro disjuntor, conforme instrução de operação sistêmico, ele é fechado manualmente pelo operador depois de efetuado o religamento automático. Então, se é selecionado, a bancada já envia um sinal de qual disjuntor é para ser feito o religamento dele, é monitorado o religamento desse disjuntor. Aqui a lógica ela vai dentro aqui um autorrecluso, onde essa aqui é uma bobina virtual dentro do
do IED da lógica, né? Que ela vai ver o que? A falha em zona 1, ela vai olhar se não teve nenhum outro bloqueio do religamento e para poder liberar e também o sincronismo, que é aquela função 25, onde aqui nós temos as duas pontas da linha. A ponta de Vaiporã é o líder e a ponta de Foz é o seguidor. A ponta de Vaiporã envia o sinal para o terminal Foz, que é o seguidor, os sinais de tensão, onde o IED vai fazer a comparação com tensão do terminal seguidor da fase B com tensão da fase B da barra da subestação. Efetuada essa comparação entre os valores de módulo e ângulo e os dois estão nos mesmos níveis, atendendo a esses requisitos, é liberado o religamento através desse contato de saída do IED, o religamento automático da linha de transmissão. Então tem que ter uma falha em zona 1, abertura da linha, o disjuntor selecionado para o religamento, tem que informar que todos os vãos durante o teste estavam fechados e também a recepção dos sinais pelo IED de tensão do terminal líder e da barra para ele efetuar o religamento automático. Aqui são sinais analógicos que foram enviados para o IED, tanto de tensão quanto de corrente, como já foi descrito, falado anteriormente, um cenário de pré-falta sem carga, um cenário de pré-falta com carga, uma falta na linha de transmissão. Aqui é o sincronismo, onde ele recebe, o IED recebe a tensão do terminal líder com a tensão da barra da subestação. Vai ser comparado da fase B do terminal líder com a fase B da barra. Vai olhar o valor de módulo e valor de ângulo. Estando iguais, é liberado o religamento automático. E aqui onde a linha já foi energizada e está em operação normal. Aqui são o resultado, essa figura aqui é o evento, os eventos e oscilografias que o próprio IED fornece. Então, todos os distúrbios, todas as falhas que tem, e o IED, com a tecnologia embarcada, ele fornece essas informações, onde se faz toda a análise do distúrbio, do problema. Então, no nosso caso, a gente vai fazer a análise do religamento automático da linha de transmissão. Essa parte superior aqui, nós temos os canais de corrente da fase A, B, C, a corrente de neutro que circula devido à falha, o relé detecta isso aí. Aqui nós temos os canais de tensão, tensão da fase A, fase B, fase C. No processo de religamento, será comparada a tensão da fase B, do terminal líder, com a fase B da tensão da barra da subestação, que é a tensão de sincronismo. Aqui nós temos uma falha no canal A, foi a falha na fase A, então temos uma elevação, uma sobrecorrente na fase A, e uma aqui a gente consegue detectar que teve um afundamento de tensão. Aqui são os canais digitais, que são os eventos que o relé fornece, que ocorreu. Então aqui foi feita uma falha na fase A, detectado, ele foi para 1 aqui. O canal 5 aqui, ele detecta o quê? Umas falhas em zona 1, ou trip em zona 1, né? Que foi o que nós simulamos com a caixa de teste. E depois aqui, do canal 28 e o canal 30, ele é a supervisão do religamento automático, onde a gente consegue constatar que aquela lógica atuou corretamente. A bancada simulou todos os sinais para que fosse efetuado o religamento automático da linha de transmissão após uma falha, onde aqui ele vai fornecer todos os dados de sincronismo, o progresso de religamento automático das 3 fases, sincronismo ok e fechado o disjuntor, onde foi feito esse fechamento. Então aqui a gente consegue supervisionar esses canais, aqui onde o sincronismo estava ok, onde foi feito o fechamento do disjuntor e a linha voltou em operação normal. Análise 2, esse teste, como já foi falado, está em fase de validação, é o teste de lógica de teleproteção da linha de transmissão, que se consiste o quê?
simula uma falha de canal, você tem os canais da função 21 e da função 67. Então, tanto da transmissão e quanto da recepção de transferência de disparo. Você simula uma falha de canal no IED. A bancada ela vai simular uma falha desses canais. Com a caixa de teste, a gente vai gerar uma falha, sinais analógicos, uma falha na linha de transmissão. Aqui foi feita uma falha bifásica, da fase A com a fase C. São esses sinais analógicos que foram injetados simulando a falha na linha de transmissão. Aqui também são os eventos e oscilografia que foram extraídos do relé após esse teste. Aqui em cima são os canais de corrente e os canais de tensão. Aqui não foi feito religamento, só foi feito a atuação das lógicas de teleproteção. Mesmo com uma falha de canal que a bancada simulou, a gente pode perceber que ocorreu a transmissão pelo canal 1, pelo canal 2. E só recebemos, a recepção, perdão, e só transmitimos pelo canal 1. Aqui foi feito um trip em zona 2, teve uma falta bifásica da função 21, e aqui foi feito a recepção, a bancada, tipo, o terminal líder enviando a recepção de transferência de disparo pelos dois canais, e a bancada, simulando uma falha de canal, o IED mandando uma transferência de disparo só por um canal, onde a gente conseguiu detectar a atuação dessa lógica de teleproteção que está em fase de validação. Aqui nós temos a análise 3, que é o teste de fechamento sob falta da linha de transmissão, onde foi simulado uma pré-falta e uma energização sob falta, uma falha na fase A. Aqui, conforme descrito, esse teste falado, aliás, está em fase de validação ainda. Aqui são os eventos e oscilografia que foram extraídos do relé após esse teste, né? Os canais de corrente, os canais de tensão. Aqui só é verificado a atuação da lógica de fechamento sobre falta, onde a caixa de teste simula os sinais analógicos, conforme descrito no slide anterior, falado, né? E a bancada vai simular os sinais da linha de transmissão sendo fechado com uma falta, sob uma falta. Então, aqui a gente pode detectar que a bancada enviou o sinal de fechamento do disjuntor perante uma falta, e aqui a gente viu que a lógica do IED funcionou corretamente, onde aqui é detectado o trip do SOTF, né, que onde o relé ele deu o trip por fechamento sob falta de uma linha de transmissão. Aqui são os cronogramas, o cronograma, né, essa tabela ilustra, em vermelho, o que já foi as etapas realizadas, né, em verde, que está em execução, e amarelo, a desenvolver. Conclusões preliminares. Esse trabalho apresentou as etapas do projeto, os testes e análises preliminares, informações dos projetos e diagramas elétricos. É uma ferramenta customizada, com custo baixo de implantação, que pode ser utilizada por profissionais de manutenção de proteção de sistemas elétricos. E também esse trabalho mostrou-se inovador, devido não só a usar em testes de proteção, como em comissionamento, treinamentos e inserção no meio acadêmico. Apêndice A, esse trabalho também ganhou o prêmio de inovação em Furnas 2020. Como ele mostrou esse inovador, foi feito um pedido de patente por Furnas. Logo após será apresentado um artigo sobre esse trabalho. Também aqui o anexo A, que é os portfólios bibliográficos e patente. Tanto para a fundamentação teórica e para o levantamento dos portfólios bibliográficos, foi utilizado a ferramenta PROCNO-C, e também, como ele é um trabalho inovador, foi feito um levantamento dos portfólios de patente para depois chegar à conclusão que ele era um trabalho inovador, se não tinha um outro trabalho também que fosse contemplando as mesmas características do nosso. Então, foi feito um levantamento do portfólios de patente. E agradeço a minha esposa, meus pais, a meus professores e a todos dessa banca. Muito obrigado.